Val, só uma coisinha. Não sei se, imagino que você já tenha gravado podcasts, mas enfim, se tiver alguma coisa que você queira voltar, é só bom. Desculpa. Então tá, vamos lá. 1, 2, 3. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidera Podcast, um espaço feito por mulheres para debater os caminhos e desafios da jornada feminina na política, no direito e na liderança. O Lidera é um grupo de pesquisa ligado ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Eu sou a Cristina Neves da Silva. E eu sou Bárbara Lobo Amaral. Uma pesquisa feita pelas ONGs Gênero e Número e Sempre Viva, organização feminista, intitulada Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, realizada no ano passado, no que parecia ser a metade da crise sanitária do coronavírus, no mês de maio de 2020, apontou que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. O dado, isoladamente considerado, é alarmante e já revela a carga feminina do cuidado. Mas aprofundando os dados da pesquisa, vemos outros dados que queremos destacar, como o de que 72% das mulheres afirmou que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia pelo cuidado de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. 41% das mulheres seguiram trabalhando durante a pandemia com manutenção de salários, afirmaram que trabalharam ainda mais na pandemia. A maior parcela das mulheres que respondeu a essa pesquisa é branca, urbana, concluiu nível superior e está na faixa dos 30 anos. É inegável reconhecer que se trata de uma camada privilegiada da sociedade, ainda mais se considerarmos que 40% das mulheres afirmaram que a situação da pandemia e o isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. E nesse recorte a gente vê que 55% das mulheres eram negras e ainda destacamos que 8,4% das mulheres entrevistadas afirmaram ter sofrido alguma forma de violência nesse período longo de isolamento. A filósofa Judith Butler já registrou, abre aspas, seja qual for a liberdade pela qual lutamos, devemos... Voltando. A filósofa Judith Butler já registrou, abre aspas, seja qual for a liberdade pela qual lutamos, devemos ser... desculpa, gente. De novo. A filósofa Judith Butler já registrou, abre aspas, seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. Fecha aspas. A crise sanitária atingiu todos, mas nós vamos perguntar, igualmente? A saúde mental de homens e mulheres está desgastada igualmente? Mulheres brancas e negras são sobrecarregadas igualmente? As classes sociais mais pobres têm enfrentado problemas similares ao das classes mais ricas na pandemia? As ciências sociais e as avaliações críticas precisam sair do campo teórico e serem colocadas em prática. É o que tentamos fazer aqui no Lidera. E para o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber a professora Valesca Zanello, que é pós-doutora e doutora em Psicologia Clínica, graduada em Psicologia e Filosofia, orientadora de mestrado e doutorado na pós-graduação da Universidade de Brasília, UNB, autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos... Autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação e de diversos artigos acadêmicos. Enfim, uma brilhante pesquisadora, professora e psicóloga. Valesca, muito obrigada por aceitar bater esse papo conosco. É uma honra imensa ter você em nosso podcast para falar de um assunto tão importante, especialmente neste momento que estamos enfrentando essa pandemia que está muito longa. Bom, para começar, o que você achou dos dados dessa pesquisa? De 2020 para cá, com o aprofundamento da pandemia, da crise econômica e sanitária, como está a carga de cuidado imposta às mulheres? Essa carga está aí no que você define no seu livro como um dos dispositivos de gênero? Bom, quero agradecer o convite para estar aqui. Eu acho que é muito importante destacar que o Covid não trouxe uma novidade. Na verdade, o Covid escancarou as profundas fissuras sociais historicamente construídas no nosso país.
E essas fissuras, elas são raciais, elas são classistas, né? Racistas, classistas e sexistas. Então, assim, pensando numa perspectiva de gênero, é importante dizer que o Covid, ele onerou em termos de trabalho todas as mulheres, independentemente da classe social, mas foi muito pior para algumas mulheres, como a pesquisa demonstrou. E isso tem a ver com uma aprendizagem do tornar-se mulher na nossa cultura, né? Você perguntou sobre os dispositivos, é totalmente ligado ao que eu chamo do dispositivo materno. O que significa isso? Significa, primeiro, que gênero? A gente aprende certos comportamentos, certas performances. Isso quer dizer que cada cultura nos informa como se comportar, principalmente culturas sexistas, como se comportar como homem e mulher, e isso faz muita diferença. Mas não só isso, configura também emocionalidades, quer dizer que a gente aprende a sentir de uma certa forma e não sentir de outra forma. Isso se dá através de muitos mecanismos sociais, principalmente através de produtos que a gente chama de tecnologias de gênero. Então, filmes, músicas que exaltam a maternidade, propagandas. E é muito importante dizer que essa ideia de maternidade, e aqui eu quero dizer, então, que o dispositivo materno vai para além da maternidade, implica o que a gente chama de maternagem, que é o trabalho do cuidar. Então, é importante dizer que isso foi construído historicamente. A maternagem é uma habilidade humana. Qualquer humano é capaz de cuidar. E a forma como é distribuído e compartilhado esse cuidado varia de cultura para cultura. Então, vamos pegar no momento agora no Brasil. Hoje, a gente tem mais de 300 etnias onde a mulher, a portadora de útero, ela procria, mas quem cuida é o coletivo. Hoje, na nossa cultura, o trabalho do cuidado é hipercentrado nas mulheres, vamos botar assim, paridoras. E isso se deu, essa construção, principalmente a partir do século XVIII para cá. Isso tem a ver com a história do capitalismo. Então, até o século XVIII, começo do século XVIII, era muito comum na Europa que mulheres de todas as classes sociais dessem os seus filhos para amas de leite. E essas crianças só voltavam com 4 anos de idade. Não existia um sentimento também de infância. Essa também é uma construção social. Essa ideia da criança como alguém especial, como alguém que não é um adulto em miniatura, como alguém que merece uma atenção diferenciada. E aí houve todo um trabalho, tanto do Estado quanto da Igreja, para convencer essas mulheres a amamentarem esses filhos. Então, no primeiro momento, se convenceu essas mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, a educarem, e, por fim, com a contribuição da psicologia, da psicanálise, da pediatria, as mulheres foram vistas como responsáveis por esse cuidar e principalmente pela personalidade, pela estrutura emocional da criança. É muito importante dizer, então, que o dispositivo materno vai além disso. Quer dizer que mesmo as mulheres que não são mães, e isso é importante, porque as que são mães estão muito oneradas na pandemia, mas as que não são mães também estão. Porque quando adoece alguém da família, quem é que cuida? É a mãe, é a irmã, é a tia, é sempre uma mulher. É muito difícil ter um homem cuidador. Isso quer dizer que a pedagogia afetiva que a gente aprende é o heterocentramento. Quer dizer que a gente aprende no tornar-se mulher a sempre priorizar as necessidades, demandas, desejos dos outros em detrimento do nosso. E por que isso aí, pensar essa questão da configuração histórica é importante? Porque o capitalismo, ele se constrói numa divisão sexuada do trabalho. É um momento onde houve uma separação entre o público e o privado. Tudo aquilo que foi relacionado ao âmbito público foi relacionado aos homens, foi reconhecido como trabalho, foi remunerado, deu status para os homens, e nós, pelo fato de sermos portadoras de útero, fomos vistas como naturalmente, vocacionalmente, instintivamente, essa palavra é péssima, como cuidadoras. Quer dizer que tudo que a gente faz de cuidar dos filhos, da casa, não dá trabalho, pelo contrário, é uma realização, uma vocação, e, portanto, não é digno de reconhecimento social, muito menos de um salário. Então, há uma expropriação, há uma exploração do cuidar das mulheres. Enquanto a gente vê aí, hoje na economia, o Paulo Guedes falando da economia, sempre são os números do trabalho visível, mas a gente não fala do trabalho que torna esse outro trabalho possível, que é o trabalho de cuidar. E esse trabalho quem executa são as mulheres. Se as mulheres pararem de cuidar, o sistema quebra. Agora, é muito importante, pensando nos dados aí, né, dessa pesquisa, é muito importante pensar que essa distribuição do cuidado, ela não é igualitária. A gente tem, o Brasil é um país marcado
por um racismo historicamente construído brutal, pelo processo de escravização das populações negras trazidas das nações africanas. Foi o último país na América a abolir a escravidão. No entanto, a mentalidade, a gente tem muitos exemplos, infelizmente, continua escravocrata. Então, é muito importante dizer que a gente tem nessa distribuição do cuidado, de um lado, quem muito cuida e quem quase não recebe cuidado, tanto no âmbito mais próximo, pessoal, quanto nas políticas públicas, e do outro lado, quem muito recebe cuidado, desde do aspecto mais assim da família, mais próximo, quanto das políticas públicas. Quem é que mais cuida e menos recebe cuidado na nossa sociedade? São as mulheres negras, e principalmente as mulheres negras pobres. E quem é que mais recebe o cuidado? São os homens brancos, classe média e classe alta. A gente tem que falar sobre isso, porque isso é invisibilizado e impacta diretamente a saúde mental. Então, dentro desses dados do Covid, uma das coisas que eu acho mais sérias é exatamente como as mulheres serem interpeladas na naturalidade do cuidar tem tirado essas mulheres do mercado de trabalho, tem dificultado a volta, o retorno dessas mulheres também. Porque muitas vezes é perguntado para elas, mas quem vai cuidar do seu filho se ele não pode ir para a escola? Quer dizer, a gente vai ter um impacto e talvez um retrocesso da pandemia, como consequência da pandemia, naquilo que a gente conseguiu avançar dos direitos das mulheres, que vai perdurar ainda por muitos anos, se a gente não tiver políticas claras para poder recuperar isso daí. Val, então, nessa perspectiva do dispositivo materno dentro da pandemia, esse fortalecimento, né, vamos dizer que nos últimos anos se tinha ali uma reflexão sobre a importância da parentalidade, da divisão dos trabalhos domésticos, agora, nesse momento da pandemia, de home office, de ensino online, né, do temido educação à distância, que os pais, enfim, estão enfrentando tantas dificuldades, e geralmente também, né, como a gente fala desse dispositivo materno, as professoras das turmas mais novas, das crianças mais novas, geralmente são mulheres também, né? Você sempre tem esse grupo de mulheres muito mais fortes atuando na pandemia. Você entende que essa concentração, né, desses afazeres nesse âmbito doméstico, né, das pessoas estarem mais dentro de casa, muitas vezes dispensando as funcionárias e as mulheres, enfim, fazendo esse trabalho invisibilizado, que eu estou tentando aqui rapidinho, a gente vai ter que voltar, a gente está tentando encaixar uma pergunta, mas eu não estou conseguindo, Bah, porque é a pergunta que a gente ia fazer já, porque era exatamente a pergunta que a gente ia fazer, tu já respondeu, tá perfeito, assim. Acho que pode perguntar. E a questão da violência, o dispositivo... Não, é porque da violência tem uma. Eu acho que a gente... Vamos para a pergunta 2, Bah. Eu acho que, enfim... porque essa era 4. Eu acho que, enfim, vou seguir para 2, gente. Eu não consegui encaixar. Eu ia falar isso no começo. Gente, essa pergunta vai concatenar tudo. Não tem como. Essa tinha que ser sido a última. Então, eu vou para 2, enfim, qualquer coisa a gente encaixa uma outra, mas eu acho que a gente está tranquilo. Então, vamos lá. Valesca, em seu livro, com bases nas suas experiências clínicas, se observou a necessidade de tentar entender e talvez responder perguntas. Por que as mulheres têm tantas queixas na esfera do amor? Por que quando não tem alguém se sentem encalhadas? Por que as mulheres carregam culpa? Por que as mulheres que são mães carregam tanta culpa e as que não são? Por que se sentem na obrigação de estarem disponíveis a cuidar dos demais? Essas são perguntas que, na maioria das vezes, nós mulheres sequer paramos para pensar, a não ser quando temos a oportunidade de passar por um processo psicoterápico. Valesca, você poderia nos falar um pouco sobre esses estudos para a gente? Então, bom, eu acho que a primeira questão é dizer o seguinte, que, em geral, esses pontos identitários, eles aparecem no sofrimento. Então, eu tenho quase 24 anos já de experiência, e é muito difícil uma mulher que venha, que não seja pela demanda primeira, mas que depois não passe a se tornar a principal demanda por questões amorosas, e também pelo sofrimento na maternidade. E os homens, geralmente a queixa vem principalmente pela questão da eficiência sexual, a impotência, ou por questões no trabalho. E aí uma questão que a gente precisa se perguntar é como é que isso se constitui? Porque o tornar-se pessoa, a ideia de pessoa não é somente um conceito meramente biológico, anatômico, é um conceito sociológico, antropológico. Então, por exemplo, para quem está nos ouvindo, no século XVI, o conceito de pessoa excluía as pessoas indígenas, excluía as pessoas negras.
Quer dizer, foi com muita luta desses grupos, que a gente chama de minoritários, não em termos quantitativos, mas de um acesso menor a certos privilégios e direitos, que isso pode ser reconhecido. Então, tornar-se pessoa é um processo marcado pela aculturação, pela subjetivação. E cada momento histórico vai definir o que é ser pessoa. Numa cultura sexista como a nossa, esses caminhos de subjetivação são muito distintos, ou seja, tornar-se homem, tornar-se mulher faz muita diferença. Então, para quem está aí me ouvindo, imagine o seguinte, um menino que tinha lá 1 ano, gostava de ver um filme que tinha uma bailarina e ele imitava. Em geral, as pessoas acham engraçado. Mas quando ele tiver 2 anos, o pai vai falar assim, que isso, meu filho? Que é isso? Isso é coisa de menininha, deixa de ser boiola. Rapidinho ele vai aprender que tem coisas que ele pode fazer e coisas que ele não pode fazer. Para as meninas, a mesma coisa. Então, se ela está lá na sala de aula, ela briga com o menino e desce os tapas no menino. Provavelmente vai ouvir, que é isso? Você já é uma mocinha, a mocinha não briga assim na escola. Então, dentro daquilo que eu falei das emocionalidades e das performances, dos comportamentos, a gente aprende a agir, a sentir de uma certa forma, e a gente é punido quando não age de acordo com aquilo que é prescrito. Então, para as mulheres, só para dar um exemplo, o que a gente aprende a suprimir? A raiva. É muito comum. As mulheres aprendem o quê? A chorar como uma forma de expressão para muitas emoções. Então, elas choram quando estão tristes, estão com raiva, estão frustradas. Muitas autoras, inclusive, dizem isso. O que é o choro para as mulheres? É a expressão de uma raiva impotente, né? A raiva é um sentimento tão válido como outro qualquer e que, se for muito bem usado, é excelente. Mas as mulheres não aprendem a usar a raiva a seu próprio favor. Em geral, elas voltam a raiva contra si mesmas. E os homens, eles desaprendem a chorar, por exemplo. Em compensação, eles demonstram várias emocionalidades, como frustração, tristeza pela agressividade. Então, são esses processos de gênero que estão presentes nesse processo de subjetivação. Para as mulheres, como é que se dá esse processo de subjetivação no Brasil hoje? E é muito importante destacar esse hoje, porque a gente está falando vou falar de categorias que são uma espécie de baliza para o pensamento, mas que não devem ser essencializadas. Então, para as mulheres, isso se dá no dispositivo amoroso e materno, e para os homens no dispositivo da eficácia. O que são esses dispositivos? É uma rede de saber e de poder que cria esse caminho de subjetivação, através desses mecanismos que eu já expliquei, que são as tecnologias de gênero. Então, filmes, livros, músicas, né? Música sertaneja, gente. Pensem aí o que faz parte, em termos de mídia, do cotidiano de vocês, tá? Para as meninas, muito comum que comédia romântica, geralmente quase todos os filmes ou produtos que são criados para a gente nos ensinam que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, é arrumar um homem. E se ele for muito perebado, você ainda faz parte do seu valor transformar o perebado num cara que vale a pena, porque isso te coroa no seu poder de mulheridade, tá? A maternidade também é muito exaltada. Isso está até, por exemplo, naquele desenho dos dálmatas, tá? Então, é impressionante o quanto que a maternidade é idealizada, é essencializada como algo que seria instintivo, biológico, e não uma construção cultural. E para os homens, a principal tecnologia de gênero é a pornografia, que é muito ruim, não por um sentido moral, a gente está vivendo um momento muito reacionário, então é importante dizer isso, não é uma questão religiosa, vai para o inferno, não é nada disso, mas porque o que se incita nos homens é a objetificação sexual. Então, é uma forma de se colocar com as mulheres marcada pela questão aí de domínio, de controle, de subjugar. Isso quer dizer que os homens aprendem uma relação, uma forma de estar que transforma o outro ou a outra em coisa ou pedaço de coisa. É muito importante dizer que essa objetificação sexual tem como grupo privilegiado as mulheres, mas a objetificação sexual é uma forma de se colocar no mundo. Então, eu tenho cada vez mais pesquisado as masculinidades, então isso vai ocorrer, por exemplo, quando se fala da floresta amazônica, quando se discute política, né? Isso me faz ressaltar, então, que a gente precisa falar dessa masculinidade que se constituiu de forma hegemônica no Brasil historicamente, que está profundamente adoecida, está podre. Não é à toa, não são poucos os indícios de um país que é extremamente violento. E quem comete as violências no nosso país, majoritariamente, mas assim, sem dúvida, são os homens. Contra as mulheres, contra os homens e contra eles mesmos. Eles estão muito mal. Né? Se eu fosse pensar em termos assim, de política pública, de prioridade, está na hora da gente botar os homens e as masculinidades na berlinda. Não ficar nas vítimas dos homens, mas agora começar a realmente falar, olha, botar
em xeque e pensar como é que a gente pode ter intervenções nessas masculinidades. Vou falar um pouco dos dispositivos, tá? Então, o dispositivo amoroso, ele aponta para a seguinte questão, que a gente se subjetiva na relação com a gente mesma, como mulher, através do olhar de um homem que nos deseja, ou seja, a gente terceiriza a nossa autoestima, a gente aprende que a gente só se sente desejável se tem alguém nos desejando, mesmo que você não deseje o cara, pode ser qualquer perebado, tá? E a metáfora que eu criei para exemplificar o dispositivo amoroso é a prateleira do amor. Então, quando você vai nos mercados, você não olha o último produto da prateleira. Geralmente, eles colocam aqueles que chamam mais atenção tudo na frente, né? É muito importante dizer que essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que também foi construído historicamente, do começo do século XX para cá, que é louro, branco, magro e jovem. Então, a prateleira é racista, é lipofóbica, tá? E é também etarista, ou seja, lá no final, quem é que está no pior lugar da prateleira? As mulheres negras, mas também mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas. São mulheres que são vistas como somente para comer e não para se assumir uma relação afetiva, digna de receber amor. É muito importante dizer que esse preterimento afetivo, ele é construído tanto em homens brancos quanto em homens negros. Mas também, para quem está aí pensando que está no primeiro lugar da prateleira, a prateleira não é boa para ninguém, porque a pessoa vai envelhecer, pode engordar, pode ter um filho, o corpo vai mudar, pode ter um acidente, ficar com a cara deformada. No fundo, a prateleira ela é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, a gente aprende que a chancela de sucesso da nossa mulheridade é ser escolhida na prateleira. Isso faz também com que a gente se subjetive numa rivalidade entre a gente. Porque ou a gente quer brilhar mais para ter chance de ser escolhido, ou apagar o brilho das outras, né, para também ter mais chance de ser escolhida. Uma coisa importante é que nós, mulheres, somos tecnologias de gênero umas para as outras. Em geral, quando a gente fica muito tempo sem ver uma amiga, a primeira coisa que a gente pergunta é: e aí, os caras, está namorando, está pegando alguém? A gente não pergunta sobre a vida profissional, sobre as viagens, sobre qualquer plano. O que a gente está dizendo para essa mulher? Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. Isso é muito comum nas festas de fim de ano, quando uma mulher se dedica muito aos estudos, está estudando muito, hein? Vai ficar solteira, quem muito escolhe não tem escolha no final. São coisas muito comuns, né? Independentemente da profissão, gente. A pessoa pode ser uma desembargadora, que se ela for sozinha, vão pensar, deve ter algum problema. Por isso que ela é desembargadora, ela só se dedicou à vida profissional, está encalhada. A gente sempre entende uma mulher solteira como uma mulher preterida. Isso é cultural, é uma ideia de que o sucesso da mulher depende, então, dela ser escolhida. E também se manter escolhida. Isso quer dizer que as mulheres persistem em relações abusivas nessa magnitude no Brasil, isso não é aleatório, porque terminar uma relação amorosa é fracassar como mulher, mesmo quando o cara é um perebado. Isso é muito importante. Porque, veja, os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Quer dizer que qualquer perebado tem chance de ter uma mulher. Pensem aí nas amigas, quantas pessoas, mulheres incríveis vocês conhecem que estão com perebado? Tem muito, né, gente? Homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser, né? Bruno Goleiro, por exemplo, tá? Você vai no presídio masculino, tem filas para visitas íntimas. Você vai, por exemplo, no presídio feminino, não tem ninguém. Então, a gente tem que falar dessas questões, porque esse dispositivo, ele acaba colocando as mulheres dentro de uma relação heterossexual que é assimétrica. Isso quer dizer que a gente é amor-centrada. O amor é para a gente identitário, é construído de forma identitária. E essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz isso, né? Como é que, na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. Porque a gente coloca a relação como número 1, né? Enquanto a gente está lá cuidando da relação e dos homens, eles estão cuidando da vida própria. Então, assim, não é à toa que o amor é uma fonte de sofrimento muito grande. Né? Como descolonizar esses afetos e esse comportamento é algo muito importante. É importante dizer também que mesmo as mulheres lésbicas não desconstroem o dispositivo amoroso. Então, subverter a orientação sexual não subverte o dispositivo. Porém, as relações lésbicas são mais simétricas, porque uma mulher lucra com o dispositivo amoroso da outra. O dispositivo materno, eu acho que eu já expliquei um pouco, aponta para a construção desse borramento ideológico que se deu do século XVIII para cá. Então, essa naturalização, que é uma construção histórica, ideológica, de que pelo fato da gente ter um útero, ser capaz de procriar, a gente é naturalmente cuidadora.
E aí, nesse processo de tentativa de naturalização, a expropriação do que é trabalho, mas que é invisibilizado, e o quanto que isso é importante para a manutenção desse sistema, o quanto que as mulheres têm dificuldade em se priorizar, em se colocar lá em primeiro lugar. Se as mulheres são heterocentradas, nesse processo, né, de sempre priorizar os outros, tornar-se homem é marcado por um egocentramento. Os homens aprendem primeiro eu, segundo eu, décimo os outros. Então, o desafio aí para as meninas e mulheres que estão ouvindo é aprender a dizer não, a se priorizar, a deixar os homens cuidarem deles mesmos. E para os homens, aprender a cuidar mais e melhor. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal em todos os âmbitos. Nem se fala na paternidade, né? Paternidade negligente no Brasil, gente, é pleonasmo. Mesmo esse caso agora, né, que teve do Henry e tudo mais, me chama muita atenção. Está todo mundo falando só da mãe, parece que não falam do cara, do psicopata, e muito menos do pai, que viu o menino chorando, não querendo voltar para casa e tudo mais. Se fosse o contrário, se fosse a mãe levando o menino para a casa do pai e da madrasta, essa mãe já estava crucificada também. Pouco importa que lugar ela ocupasse. Então, a gente tem que parar de passar pano para pai omisso, pai negligente. A paternidade no Brasil é um problema tão sério e a própria justiça é uma tecnologia de gênero. Como é que a gente vê isso? As mulheres, quando fazem muito, elas não recebem nenhum tipo de biscoito, de reconhecimento. Quando que elas são lembradas? Quando elas deixam de fazer. E os pais? Os pais, quando não fazem, gente, só estão sendo homens. É naturalizado não fazer. A própria justiça nem cobra. E quando é que eles são lembrados? Quando eles fazem um pouquinho. Então, assim, se ele levar o filho ali para o parquinho, ele merece até foto, um post no Facebook. A gente precisa falar sobre isso. Pai no Brasil só é encaminhado por negligência em duas situações, ou quando ele estupra a criança, abuso sexual, ou quando ele faz uso de drogas na frente da criança. Tirando isso, sempre quem é encaminhada pela justiça são as mães. O que a justiça brasileira está falando? Que é a obrigação de cuidar da criança e a mulher. Por quê? A gente tem que se perguntar, isso tem pesado sobre as mulheres, né? E, por fim, o dispositivo da eficácia, isso tem a ver com as masculinidades. Tornar-se homem no Brasil é marcado por uma ideia de não ser uma mulherzinha, ou seja, pelo imperativo e pelo negativo, os homens aprendem que ser homem é demonstrar um repúdio às mulheres e às qualidades femininas, é o que eu chamo de misoginia. E isso confunde muito, porque a gente tende a pensar a misoginia, esse repúdio às mulheres e às qualidades femininas, na sua manifestação direta. Então, nos crimes de feminicídio, em grupos neonazistas, por exemplo, que defendem, aqui no Brasil mesmo, que defendem que o estupro deveria ser compulsório, ou seja, toda mulher deveria ser estuprada, porque o estupro é corretivo, já que a gente já nasce pérfida. Porém, tem muitas formas de se manifestar a misoginia, e eu venho estudando isso. E a mais comum no Brasil é a objetificação sexual. Então, aí a gente tem que falar disso, que muitos homens dizem assim, eu amo mulher, como se amar, no sentido de ter tesão, de ter desejo sexual, fosse amor. E isso tem muito mais a ver com essa emocionalidade tão naturalizada no nosso país da objetificação sexual. E, geralmente, o que é interpelado para os homens perante os pares é demonstrar essa performance. Mesmo que passe alguém, uma mulher pelada, sei lá, de biquíni, e o cara não fale nada, ele nem viu. Mas se ele não fala, nossa, que bunda gostosa, provavelmente os amigos vão falar, ih, não gosta da fruta. Porque como é que se constrói essa masculinidade? Naquilo que um autor que eu uso muito, que é o Daniel Welser-Lang, chama de casa dos homens, é uma metáfora. Então, como é que, para se tornar homem, imagine uma casa que um homem vai atravessando para vários cômodos, mas para atravessar uma porta, homens que já atravessaram testam esse homem. Só que não existe um cômodo final. Então, a masculinidade é um negócio chato, tem que estar o tempo inteiro provando para os pares. E é importante dizer que se quem avalia as mulheres na prateleira do amor são os homens, quem avalia os homens são os próprios homens. Então, a masculinidade é homoafetiva e homossociável. E aí é muito importante dizer que o que gere a casa dos homens é o silêncio cúmplice. Então, lá no dispositivo amoroso, nós mulheres aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Por isso que as mulheres adoecem mais em depressão e ansiedade. A gente engole o mal-estar, né? Então, assim, ai, amiga, você foi traída? Não, deixa, isso, homem é assim mesmo, ele só bebeu, mas ele é bom pai. Nossa, ele não te escuta, mas isso é coisa de homem.
Então, a gente aprende a não expressar o nosso mal-estar. E os homens? O silêncio dos homens, que tem a ver com gênero, é totalmente diferente. Tem a ver com a cumplicidade na casa dos homens. Isso quer dizer, para quem está aí nos ouvindo, né, que aquele grupo de WhatsApp que você recebe fotos de mulheres nuas e você acha aquilo ridículo, mesmo que não passe adiante, mas se você não fala nada, você é cúmplice. Né? Se você sai para tomar um chopp com seu amigo de infância, que fez um filho aí num sexo casual, nunca assumiu, é uma canalice. Você nunca falou para ele que ele é um canalha? Você é cúmplice. Então, o grande desafio aí para os homens é começar a tretar na casa dos homens, tá? Um ponto importante nisso, então, voltando para a questão aí do dispositivo da eficácia, é que esse processo de tornar-se homem, ele se dá num embrutecimento. Então, os homens aprendem a ser homens se embrutecendo na relação com o corpo, com os afetos, com as mulheres e com os homens. E eles são interpelados em duas injunções, aqui no Brasil, nesse tornar-se homem na masculinidade hegemônica, que é a virilidade laborativa e sexual. Então, ser um verdadeiro homem seria ser um trabalhador provedor e um comedor sexual ativo. E aí a gente vai ter também, acho que você ainda vai perguntar alguma coisa sobre as masculinidades, mas a gente vai ter interseccionalidades aí importantes com as questões raciais e de orientação sexual. Valesca, eu fiquei até um pouco sem palavras aqui, mas você vem falando dessa construção histórica do lugar da mulher e do lugar do homem. E eu te faço uma pergunta: a pandemia é um freio de arrumação nessa história ou ela acentuou a solidão feminina e o sofrimento das mulheres? Não, eu acho que só escancarou, botou numa lupa. Inclusive, Bárbara, eu acho que muitas mulheres privilegiadas, né, de classe social privilegiada, começaram a ter consciência de gênero agora. Porque em função do isolamento social, claro, algumas continuaram, porque aí a gente, nas interseccionalidades, a gente vai ter mulheres privilegiadas explorando o dispositivo materno, né, ainda mais numa precarização como essa que está acontecendo no mercado de trabalho de outras mulheres e colocando essas mulheres, a gente teve vários casos na mídia demonstrando isso, em risco. Mas muitas mulheres, e aí eu estou pensando na classe média, começaram a ter que fazer as coisas de casa, cuidar dos filhos nesse momento de educação à distância, e muitas começaram a ter consciência de gênero agora. Por quê? Ao invés de ter alguém que divida as tarefas em casa, né, o parceiro, o marido, sei lá quem, o namorado, elas começaram a perceber que elas têm um filho mais velho. Então, assim, eu recebi muitas mensagens de mulheres pelo Brasil dizendo assim: doutora, era assim, eu tive que pedir para ele, bote, por favor, a roupa na máquina de lavar. Ele ia e colocava em cima da máquina de lavar. E aí eu falava, meu filho, tu não botou a roupa para lavar, não, você pediu para botar na máquina de lavar. Então, assim, desafio aí para a mulherada que está me ouvindo. Gente, deixe os homens fazerem. Teve uma mulher que me escreveu assim, ele não sabe trocar fralda, toda vez que troca, o menino se borra todo. Eu falei, e quem lava, você? Bota ele para lavar. Ele vai aprender numa eficácia, gente. Ele vai ser o melhor trocador de fralda do mundo. Porque se sobrar para ele, não vai querer. Então, assim, para as mulheres, porque também muitas mulheres, exatamente porque não têm uma consciência de gênero, elas precisam ser precisadas. E elas não sabem muito o que fazer com a própria vida quando ninguém está precisando delas. Porque elas não descobriram até o que dá prazer, o que elas gostam. Então, aí um desafio para as mulheres, botem os homens para fazer, tá? E eu acho que sim, trouxe uma lupa, talvez a gente aprenda alguma coisa dessa pandemia, né? Agora, que esse fosso tem aumentado, nem se fala, gente. Mais de 50% das mulheres estão fora do mercado de trabalho. A gente retrocedeu demais. Por exemplo, no âmbito acadêmico, já existem estudos que mostram que os homens, eles aumentaram muito a submissão de artigos, e as mulheres diminuiu completamente, porque enquanto os homens estão escrevendo os artiguinhos deles, fazendo pesquisa, as mulheres estão cuidando do filho, estão fazendo a comida, estão lavando a casa. Então, assim, a gente no Brasil, a gente andou muito na esfera pública, muito em aspas, principalmente mulheres de classe média alta. Lembrando que a principal categoria profissional feminina no Brasil é empregada doméstica. E dessas, 16% das mulheres negras são empregadas domésticas e 10% brancas. Acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Houve aí, acho que foi 2013, a PEC das domésticas, a gente lembra o quanto que teve gente que foi resistente a isso, achava um absurdo uma empregada doméstica ter direitos trabalhistas. É surreal, né, gente? É mentalidade escravocrata. Lembrando
que, inclusive, estímulos para que isso acontecesse, porque era uma categoria profissional totalmente invisibilizada, foi cortada no governo Temer. Então, também existem dados que demonstram que de todos os trabalhadores e trabalhadoras, uma das classes que tem sido mais precarizadas e perderam os empregos são as empregadas domésticas. A gente tem que falar disso, tá? Agora, na esfera particular da vida privada, esse avanço não aconteceu. Eu acho que o IBGE tem dados muito claros que mostram muito bem isso. Quem continua cuidando da casa e dos filhos, em todas as classes sociais, são as mulheres, gente. E isso é muito pesado, né? Valesca, entrando um pouco na questão puxando essa questão do dispositivo materno e também entrando um pouco no dispositivo da eficácia, aqui no Lidera a gente trabalha muito a questão da liderança, né, das mulheres ocupando esses lugares públicos. E quando você fala Casa dos Homens, me vem na cabeça a política brasileira, né? A gente tem uma luta, enfim, uma resistência, buscar cotas, maior presença de mulheres, ações afirmativas nesse sentido. Como é que você relaciona essa questão do dispositivo da eficácia com a questão das mulheres ocupando os lugares públicos e mulheres em lugares de liderança? Olha, a Casa dos Homens, ela se reproduz, gente, em todas as esferas. Por exemplo, o judiciário é a Casa dos Homens, né? Quando a gente pega, por exemplo, o processo lá da Mari Ferrer, foi a Casa dos Homens. Eu acho que todo processo que envolve alguma violência de gênero, por exemplo, deveria ter cota de quem vai participar. No mínimo 50% tem que ser mulher. Quando a gente pega toda profissão que tem feminização na história do Brasil, houve uma precarização de salário e condições de trabalho. Então, profissões de cuidado no Brasil são femininas, tá? E são as pessoas que mais estão sofrendo agora, saúde, educação. Mas veja, mesmo profissões que ainda tem uma maioria de homens, o que acontece? O sistema ele te dá o dedo para não te dar a mão. Há uma reorganização do poder. Por exemplo, vamos pegar a justiça, tá? O STJ, a gente tem geralmente muito DAS para mulher, mas são os DAS mais baixos. Quando a gente pega os DAS mais altos, quem chega lá no final da carreira? Né? Eu participei dei uma palestra para o TRF1 e eles apresentaram lá um mapa das juízas, magistratura, eu fiquei impressionada. Realmente, assim, é um teto de vidro, né? É muito difícil, porque se é um cargo que alguém tem que te indicar, dificilmente um homem vai indicar uma mulher, gente. Então, primeiro problema. Segundo, as mulheres sofrem muito assédio de gênero, e assédio de muitas esferas, inclusive o assédio sexual, que é uma coisa muito recorrente. A gente precisa falar sobre isso. Se essa mulher vai reclamar, se ela está num cargo de liderança, se ela vai reclamar, se as instâncias superiores são ocupadas majoritariamente por homens, quem vocês acham que o homem vai defender? A mulher ou outro homem? Um dia pode ser ele na mesma condição. Então, essa lógica da broderagem na casa dos homens se reproduz em muitas esferas. Não é à toa que as mulheres têm tanta dificuldade de chegar nos cargos de maior poder. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu nem sei se eu posso dar esses exemplos, mas paciência, isso é público? Não, pode sim, tá tranquilo, tranquilo. E eu falando aqui, gente, eu tô falando aqui do STJ, mas uai. Não, mas a gente, enfim, dentro do que a gente vem analisando e vem vendo, inclusive nos últimos 10 anos, Val, tem uma pesquisa do CNJ que comprovou que as mulheres nos últimos 10 anos reduziu a quantidade de mulheres dos tribunais superiores, né? A última mulher a ser nomeada para um tribunal superior foi em 2014 para o TST. Então, assim, a gente vê realmente que isso não é uma pauta prioritária e, assim, tem então tá bom, não, mas tem uma mulher ali, tá bom, sabe? Assim, não... Gente, se for depender de indicação, esqueçam. Sim. Porque as mulheres só começaram... Houve um aumento de mulheres médicas, mulheres na magistratura, porque é concurso, tá? Se depender da casa dos homens, não contem com eles. Sim, porque é onde a política acontece, né? Como é que você vai avançar? Não, se eu sento na mesa, a mesa é só minha, por que eu vou te dar um lugar? Eu não. Não, a casa dos homens se reorganizou. Então, quando as mulheres reclamam, é isso, é tipo, mas você já tem muito DAS. Eu já vi gente do TJ falando isso. Peraí, gente, mas os cargos mais altos, não. Ah, mas é trabalho, mulher tem filho. É machismo,
Não, e você tem toda a questão também da perspectiva de gênero por essas, né, ministras, desembargadoras, quer dizer, isso afeta o judiciário de uma forma, inclusive, muito profunda, né? Se você tem essas mulheres, enfim, liderando, sendo, quer dizer, você pode ter uma assessora, e a gente reconhece a importância de uma assessora dentro de um gabinete, mas ela não é desembargadora, né? Quem que vai dar a palavra final não vai ser ela vai estar seguindo ordens no final do dia. Eu acho que tem que ter cota. Cota para mulheres e cota para pessoas negras. Tem que ter também uma racialização. Isso é muito importante. Né? Porque a gente tem no Brasil encarceramento em massa. Sim. E aí, só quem é preso é pobre e preto. E quem julga são homens brancos. Não é à toa, é a casa dos homens. É a casa dos homens. Bá, você quer seguir para... Você tem alguma ou a gente já vai para a última? Eu tenho uma. Valesca, eu queria saber de você pegando um gancho no que você falou da quantidade de mulheres, por exemplo, nos tribunais superiores, uma das questões que a gente escuta muito em pesquisa e escuta muito nessa perspectiva política também, é que as mulheres não querem cargos de liderança e cargos de visibilidade. Como você enxerga esse fenômeno? Olha, eu acho que tem muitas mulheres que querem e a gente precisa visibilizar. Agora, a gente tem que pensar como é que tem sido manipulado isso. Então, vamos pegar os casos aí das eleições, né? Eu lembro que eu participei de uma reunião quando a Luciana Lócio ainda era ministra. Né? A Luciana é minha amiga de adolescência e a gente se encontrou, ela me convidou para essa reunião. Foi muito interessante, por quê? Sobre a candidatura laranja, eu fiquei impressionada. Geralmente, quem era candidata laranja? Era a mãe ou a esposa. Gente, é a exploração do dispositivo materno e amoroso da mulher. Então, o cara fala assim, meu amor, faz isso por mim, senão eu não vou poder me candidatar. Mas você sabe o que mais me impressionou? E aí eu acho que a gente tem que criar uma categoria que é a violência política. Por quê? A gente fala da Lei Maria da Penha, isso é uma violência política. Grande parte dessas candidaturas laranjas, o cara não se deu o trabalho de fechar, de prestar conta. Então, essas mulheres ficaram em débito com a justiça eleitoral. Ou seja, é de uma violência enorme, gente. Enorme. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo pensar que esses dispositivos, eles vão comparecer e vão tomar configurações específicas dependendo do fenômeno e do âmbito que a gente está tratando. Mas eles vão estar presentes, porque a pessoa está lá. Então, ela está presente com os comportamentos e com as emocionalidades. Dentro da Câmara, vamos pegar no Congresso, não é diferente. Em geral, quando as mulheres estão em comissão, qual é a comissão das mulheres? Educação, bem-estar social. Você já viu alguma mulher na comissão da economia? Da bufunfa, do dinheiro que manda nesse sistema? Não, por quê? Então, é isso, é sempre lembrar que, às vezes, a gente comemorar e tem mais mulheres em tal lugar. Claro que isso é o primeiro passo, mas não é suficiente. Porque quando o poder vê que ele pode ser mudado, ele dá um jeito de se reorganizar e manter quem estava no privilégio ainda no privilégio. E esse privilégio é da casa dos homens, e principalmente no Brasil, homens, brancos e ricos. Val, puxando o gancho sobre a questão da violência, hoje a gente, na verdade, tem um projeto de lei, inclusive, buscando a tipificação da violência política de gênero, né? Reconhecendo exatamente essa questão dos vários tipos de violência, institucional, patrimonial, moral, né? Enfim, física. Então, assim, tem se buscado, mas quando que será o suficiente, né? Será que a tipificação, na verdade, ela vai tipificar? E a gente traz aqui uma reflexão, como que a gente enfrenta socialmente, né? Fora das leis, como é que a gente busca uma forma de erradicar a violência contra a mulher dentro dessa perspectiva desses dispositivos, como que a gente educa as gerações futuras, como que a gente, enfim, traz isso para a nossa vivência para a gente conseguir combater essas violências contra as mulheres. Então, essa pergunta casa com a pergunta da Bárbara. Eu acho que a questão principal é a educação. E não é à toa, né, nesse momento de negacionismo científico, em todas as esferas, a gente está tendo negacionismo da vacina, negacionismo histórico. O campo de gênero não é diferente. Então, tem um povo que fala da ideologia de gênero, geralmente são pessoas que nunca leram um livro de gênero. Gênero é um campo de estudo científico com já 50 anos de pesquisas sérias, e a gente precisa falar sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande fronte de guerra desse povo é a escola, porque eles sabem como pode ser subversivo
um ensino que leve em consideração o letramento de gênero. E eu completo o letramento racial. Isso quer dizer que a gente tem que pensar uma escola que não só informe, mas forme futuros cidadãos. E realmente, se a gente quer ter uma democracia nesse país, a gente precisa pensar em enfrentar racismo e sexismo. Então, como é que isso se daria? Tem uma frase que eu aprendi quando eu estudei budismo que eu gosto muito, que diz o seguinte: a gente não combate a escuridão, a gente acende uma vela. A gente não combate os dispositivos, a gente cria outras possibilidades identitárias. Ou seja, se as meninas, e isso tem muitos estudos, desde livros didáticos a projetos, por exemplo, eu pergunto para quem está aí assistindo, na aula de química, quantas vezes seu professor falou da Marie Curie, a única mulher que recebeu 2 prêmios Nobel em vida? Quer dizer, muitas mulheres que são invisibilizadas e que a gente não sabe. Qual é a importância disso? Além de aprender o conteúdo, é aprender uma possibilidade. Quando eu estudo mulheres que são líderes, mulheres que são fizeram pesquisa científica, mulheres que são super renovadoras na política, eu, como menina, como mulher, eu aprendo o quê? Existe essa possibilidade. Ou seja, o que realiza uma mulher não é simplesmente casar e ter filho. Ah, Valesca, que você é contra casar e ter filho? Não, gente. Mas veja, isso não pode ser eleito como centro da vida das mulheres, como tem sido feito. E por que isso é mantido? Porque os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno. É aquilo que eu falei, enquanto os homens estão cuidando da vida deles e do mundo, a gente está cuidando deles, para eles e por eles. Está muito bom, né, gente? Para eles, para a gente não tá, tá? Então, para os homens, é muito importante a gente pensar em outras formas de masculinidade menos adoecidas, menos violentas. Isso eu acho que é para ontem. Inclusive, para a gente poder ter chance de criar lideranças, criar, por exemplo, a ocupação de mais mulheres nas ciências exatas, né? Agora à tarde eu estava exatamente numa comissão trabalhando sobre isso. Isso é muito importante. A educação é algo fundamental se a gente quiser realmente transformar, mas uma educação pautada na ciência, não no achismo, não na religião, né? Não numa coisa reacionária. Valesca, você acaba falando de uma sobrecarga mental das mulheres. E eu queria saber com você uma pergunta que pode até parecer simples. Como as mulheres dão conta? E as mulheres descansam em algum momento? Então, as mulheres não dão conta, gente. As mulheres estão medicalizadas, tá? A gente tem uma hipermedicalização de mulheres em depressão e ansiedade. A diferença é que a gente tem uma mordaça química. Então, geralmente a dependência química dos homens é uma dependência química ilícita, ou seja, uso de crack e também muito uso de álcool, que é uma droga, não é considerado droga, mas é uma droga, um psicotrópico lícito. Problema, o homem quando faz carreira na droga ilícita, no álcool, ele é tratado. O sistema entende isso como um problema, tanto é que a gente tem o CAPS-AD. Se vocês forem no CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial, é majoritariamente masculino. Porém, nas mulheres, a gente tem um verdadeiro desenvolvimento de uma dependência química lícita, ou seja, elas são induzidas a seguir, às vezes, uma carreira no medicamento, principalmente ansiolítico e antidepressivo. Então, o próprio sistema dá um jeito de fazer com que essas mulheres continuem, em aspas, dando conta. Isso é muito importante. Então, você vê aquela mulher que tem quádrupla jornada, às vezes apanha do marido, às vezes é mãe sozinha, porque o cara foi-se embora, não paga pensão nem nada. Como é que ela dá conta? Ela está medicada. Qual é o custo disso para a saúde dela? É o que a gente precisa se perguntar. Então, assim, pensar em políticas públicas para os humanos é importante, mas é importante pensar para as humanas também. E tem muitas formas da gente fazer isso. Um exemplo é a construção de creches. Creches deveria ser uma obrigação do Estado, né? As mulheres não ganham nada para cuidar. O Estado tem obrigação de trazer essa possibilidade de divisão dessa tarefa ou dessas atividades com as mulheres. E, óbvio, a responsabilização dos pais. Eu sou a favor, gente, eu sou contra a criminalização em geral, né? Mas eu acho que, às vezes, criar algumas leis nos ajuda a transformar os costumes. Então, eu sou totalmente a favor da criminalização do abandono paterno. Talvez os homens comecem a mudar. Pessoal, então, por hoje é isso. Hoje estivemos com a professora Valesca Zanello, que já se tornou uma super parceira nossa do Lidera.
Muito obrigada, Valesca, por abrir esse espaço na sua agenda tão apertada para estar conosco em todos os nossos projetos. E para quem não sabe, a professora Valesca também estará no nosso curso de formação de lideranças femininas. Para quem não conseguiu se inscrever, não se preocupe. Disponibilizaremos a gravação em nosso canal no YouTube. Aproveita agora esse espaço para nos despedir, Valesca. Conta para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar nas redes sociais ou nos projetos que você coordena. Então, eu criei um canal do YouTube ano passado, está no meu nome, Valesca Zanello, com 2 L's, o Zanello. Tem o blog também do meu grupo de pesquisa, então, com os meus alunos de mestrado, doutorado, que se chama Saúde Mental e Gênero, é só jogar no Google. Lá há vários links para artigos, capítulos de livro e livros para download gratuito. E eu também fiz uma página no Instagram, onde eu tenho feito lives, não com a frequência do ano passado, eu estava fazendo semanal, mas eu tenho feito lives com esse recorte de saúde mental e gênero e também tirinhas. A gente tem traduzido algumas dessas ideias que eu trouxe aqui, que estão no meu livro, para tirinhas. Então, acompanhem lá, porque tem muita novidade aí esse ano. Val, muito obrigada. É uma alegria ter tido você com a gente nesse podcast, num projeto que a gente, enfim, leva para frente com tanto carinho. Você é uma referência dentro do Lidera e também pessoal. Acho que hoje a gente consegue pensar lideranças femininas e nos fortalecermos estudando você, debatendo as suas ideias. Então, é com muita alegria tê-la conosco, de coração. Espero que todas essas ideias, essas sementes que você tem plantado floresçam e que a gente busque realmente no futuro, que a gente consiga alcançar no futuro uma sociedade mais igualitária, né? Porque hoje em dia a gente tem grandes desafios para as mulheres, mas a gente também tem uma masculinidade extremamente adoecida. Então, gente, é isso. Val, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. E para vocês que estão nos ouvindo, muito obrigada também. E nos acompanha no Instagram, @lidera, Observatório Eleitoral, e nos aplicativos de podcast. Se gostou do nosso episódio, compartilhe, curta o nosso perfil no Instagram. Esse pequeno gesto nos ajuda a crescer e levar os nossos ouvintes mais informações sobre o universo feminino e dar amplitude às nossas vozes. Vamos juntas, porque juntas vamos mais longe. Você ouviu o Lidera Podcast. Gente, pode parar a gravação. Acho que pausa aqui.